Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. O tema da aula de hoje é substâncias e misturas. Praticamente todos os alimentos que consumimos são misturas de muitas substâncias. Você sabe dizer quais as diferenças entre substâncias puras e misturas? Pois bem, é o que nós vamos aprender na aula de hoje. Observe na imagem a embalagem de um leite integral. Então, analise a composição presente no rótulo dessa embalagem e perceba que na composição do leite integral é possível encontrar vários materiais como carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, sódio e cálcio. Então, na sua opinião, o leite integral é uma substância ou é uma mistura? Para responder essa pergunta, é necessário inicialmente aprendermos os conceitos de substância e também de mistura. Então vamos lá. O que é uma substância pura ou simplesmente o que é uma substância? Uma substância é um material único, isento de impurezas e que apresenta propriedades bem definidas. Ou seja, nas substâncias puras, todas as moléculas são iguais, isto é, apresenta apenas um tipo de molécula. A água é um exemplo de substância pura, já a água com sal é um exemplo de mistura. Nessa primeira imagem é possível ver de forma microscópica que todas as moléculas que compõem a água são iguais entre si. Portanto, trata-se de uma substância pura. Agora observe a segunda imagem. Nela é possível ver que há moléculas diferentes aí, há materiais diferentes presentes nessa composição. Então, há moléculas de água, como se pode ver, e também íons de sódio e íons cloreto. Portanto, nós temos uma mistura. As substâncias, melhor dizendo, podem ser classificadas em dois tipos: substâncias simples e substâncias compostas. Qual é a diferença entre substâncias simples e substâncias compostas? Veja só, analise o primeiro exemplo, o gás oxigênio. Aqui ao lado é possível ver que cada estrutura dessa corresponde a uma molécula de gás oxigênio. Perceba que cada molécula apresenta a mesma composição elementar, ou seja, cada molécula é formada pelos mesmos elementos químicos, no caso o oxigênio. Agora analise o segundo exemplo, o do gás carbônico. Veja que neste exemplo, cada molécula tem uma composição diferente. Ou seja, as moléculas são formadas por elementos químicos diferentes. O gás carbônico é formado por átomos de carbono e átomos de oxigênio. Então, veja, as substâncias simples são aquelas formadas pela união de átomos de um mesmo elemento químico, no caso o gás oxigênio. Já as substâncias compostas são aquelas formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Então, essa é a diferença entre substâncias simples e substâncias compostas. As misturas. De forma resumida, podemos dizer que misturas são reunião de duas ou mais substâncias. Quando os átomos ou as moléculas de duas substâncias entram em contato, mas não ocorre uma reação química, dizemos que houve apenas uma mistura de substâncias. Aqui nós temos um exemplo de mistura de substâncias: pó de enxofre com limalha de ferro. Então, nessa mistura, cada substância mantém as mesmas propriedades que tinham antes de se misturarem uma com as outras. As misturas podem ser classificadas em dois tipos: mistura homogênea e mistura heterogênea. Vamos estudar primeiro as misturas homogêneas. Mistura homogênea é aquela que apresenta o mesmo aspecto e a mesma composição química em toda a sua extensão.
Por exemplo, uma mistura de cloreto de sódio e água, ou seja, sal e água. A mistura de sal e água é uma mistura homogênea. Por quê? Porque em toda a extensão dessa mistura, o aspecto é um só, é o mesmo. Outra característica que as misturas homogêneas têm é que nós não podemos distinguir os seus componentes. Toda mistura homogênea é chamada de solução. A solução é a mistura de um soluto com um solvente. O que é o soluto? O soluto é a substância que se dissolve. Já o solvente é a substância que tem a capacidade de dissolver o soluto. No exemplo de mistura de cloreto de sódio e água, o cloreto de sódio é o soluto e a água é o solvente. A mistura de sal e água é a solução. Misturas heterogêneas. A mistura heterogênea é aquela que apresenta aspectos variados em toda a sua extensão. Por exemplo, considere uma mistura de água e óleo. Perceba que na mistura de água e óleo é possível distinguir nitidamente os componentes. Por exemplo, neste caso dá para ver que a água está presente aqui embaixo e o óleo está presente um pouco mais acima. Então, veja que nessa mistura há aspectos variados em sua extensão, portanto é uma mistura heterogênea. Outro exemplo de mistura heterogênea é o que ocorre no granito, uma rocha magmática. Então, o granito é uma mistura formada por vários tipos de minerais, como o quartzo, o feldespato e a mica. Perceba que nessa rocha é possível distinguir os componentes que há nela devido às diferentes colorações que apresentam. Analisando aí essa rocha, percebe-se que há várias cores diferentes, como partes mais escuras, partes mais claras. Então, neste caso, nós conseguimos distinguir os componentes dessa mistura. Trata-se, portanto, da mistura heterogênea. Nem sempre conseguimos distinguir quando uma mistura, ou seja, quando um sistema é uma substância pura ou quando esse sistema é uma solução, uma mistura homogênea. Para isso, nós utilizamos o conhecimento sobre as propriedades específicas de uma substância. Então, uma das propriedades que nos permite diferenciar a substância pura de mistura é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Por exemplo, aqui eu tenho a substância pura água. Veja que ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Perceba que essa temperatura de ebulição aqui, olha, no gráfico, ela é constante. Ou seja, nas substâncias puras, a temperatura de ebulição se mantém sempre constante em todo processo que ocorre a mudança de fase. Então, nas substâncias puras, as temperaturas de fusão e de ebulição são sempre constantes durante todo o processo de fusão e de ebulição. Agora perceba um caso de uma mistura, por exemplo, de água e sal. Veja que no primeiro exemplo, a temperatura de ebulição da água pura era 100 graus Celsius. Aqui já houve uma variação. Perceba também que no decorrer da mudança de fase, o gráfico ele é decrescente, ou seja, nas misturas, as temperaturas de fusão e de ebulição não são constantes durante os processos de fusão e de ebulição, ou seja, essas temperaturas